É com muita alegria que hoje a gente está dando continuidade ao nosso programa, quer dizer, estamos nos encontrando semanalmente. Isso para mim é motivo de comemoração. Hoje nós vamos para o nosso Pode Sim 88, que se chama O Brasil, o Mundo e a Sombra. Antes disso, alguns rápidos avisos. Quem navega no nosso blog, certamente vocês navegam, deve ter notado que a gente está começando a fazer várias modificações. Então eu já vou de antemão pedindo desculpa pela bagunça. A bagunça deve durar até o fim do ano, né? Estamos em novembro, então mais aí uns 15 a 20 dias de bagunça, talvez 30. A gente está arrumando a casa para o Natal, tá certo? Mas não só para o Natal, porque a partir de janeiro a gente vai, né, começar o segundo módulo do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, tá certo? Para todos os jovens, para jovens de todas as idades, né, podemos colocar assim, e a gente está reestruturando tudo, tá certo? Então a gente já vai pedindo desculpa por essas bagunças, mas é por uma boa causa. O nosso módulo 2 vai ser sobre Jesus de Nazaré. Então, mais um motivo para a gente organizar a casa para o Natal, que é a festa dele, e para o início do módulo 2, onde nós teremos 12 aulas, 12 encontros sobre Jesus de Nazaré. A nossa proposta é não parar mais, né? Deus nos ajude em relação também ao curso. Então, a gente está se estruturando para que a gente comece o módulo 2 em janeiro e em dezembro de 2007 a gente esteja concluindo o módulo 5, certo? Então serão, né, mais 4 módulos. Já tivemos o primeiro, onde a gente tratou da migração espiritual, da nossa história coletiva e individual. Depois a gente vai dar continuidade até o módulo 5. Quando a gente chegar no módulo 5, teremos ótimas novidades, tá certo? Mas primeiro vamos chegar lá. Ok, esses são os avisos principais e o mais importante, né? Teve os principais, agora o mais importante. Participe, tá certo? Eu quero agradecer de coração a todo mundo que tem acompanhado, as pessoas que têm mandado mensagem e peço que vocês continuem. Muita gente tem participado, tá certo? Isso nos dá um incentivo muito grande, uma alegria muito grande. A gente quer que vocês continuem. Queremos dizer que a gente fica muito feliz em ver que o nosso programa está sendo ouvido em alguns países, principalmente, né, além do Brasil, Estados Unidos, México e França. E queremos agradecer em particular, tá certo, a cidade do Rio de Janeiro, que tem tido a maior audiência, mas também Carapicuíba, uma audiência muito boa, Forest, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, tá certo? E também na cidade do México. São as cidades que têm, né, pelo menos nos últimos programas, participado, pelo menos ouvido mais. Eu queria pedir mais uma coisa. Participe, mande um comentário, mande uma dúvida, mande uma observação se o áudio está bom, se não está dando para entender. Nós temos feito várias mudanças, né, técnicas, digamos, técnicas e tecnológicas, para que o nosso áudio fique melhor. É muito importante que vocês nos ajudem nisso. Ok, vamos ao programa. Bem, o Brasil, o mundo e a sombra. O papel do Brasil na história, o papel que nos foi proposto e que a gente aceitou, por isso a gente nasceu aqui, né, naturalmente, é se tornar, não é ser imediatamente, mas se tornar, buscar, construir uma coletividade, uma nação que possa ser chamada de pátria do Evangelho. Certo? Nós tratamos disso no Pode Sim 23 e no Pode Sim 66. Né? Hoje ainda, além do blog, está no SoundCloud, é mais fácil até para vocês encontrarem. O tema sombra, que é um conceito junguiano da psicanálise, mas é um conceito fácil de entender e importantíssimo, foi tratado no Pode Sim 61, que também está aí à disposição para ouvir, baixar e etc. Então a gente vai tentar avançar um pouco mais na reflexão, juntando o que a gente já falou nesses 3 programas anteriores. Primeiro, né, vamos começar pelo indivíduo, por cada um de nós. Nós precisamos necessariamente, para evoluir,
termos que lidar com as nossas dificuldades íntimas, tá certo? Isso é muito, muito importante. O lidar com a dificuldade íntima significa, inclusive, lidar com aquela parte de nós, aquela parte dos nossos impulsos, aquela parte da nossa história construída ao longo dos séculos e dos milênios que nós não gostamos, certo? Essa parte nossa que nós não gostamos, o Carlos Jung, né, o Carl Gustav Jung, vai chamar de sombra. Pode até ter virtudes, mas são virtudes que nós não gostamos, tá certo? Então, o que acontece? Nós escondemos essa parte, é uma parte que nos dá vergonha. Quando nós nos sentimos envergonhados por algo, nós estamos tocando nos conteúdos da sombra. Todos nós temos sombra. Sombra é a parte que nós negamos de nós. E o curioso é o seguinte, para a gente superar esses, quando são vícios, defeitos que nós temos vergonha, o único caminho de superação é nós reconhecermos que nós temos esse ou aquele defeito. Um exemplo fantástico de como trabalhar com a sombra, nós temos no apóstolo Pedro. Quer dizer, o grau de honestidade com que Pedro reconhecia as suas fraquezas é algo grandioso, né? Eu acho que talvez por isso, em grande parte por isso, Jesus colocou ele como um dos exemplos de crescimento espiritual destacados no Evangelho, né? Não é porque ele alcançou uma grandeza espiritual ou porque ele já tinha uma grandeza espiritual na época, mas ele tinha essa grande virtude, essa grande característica de não negar a sombra. Um exemplo claro, Pedro nega o Cristo, né? Nega o Cristo, que é também uma postura de sombra, né? Quer dizer, a sombra é negar virtudes e negar vício, quer dizer, Pedro negou o Cristo, negou o companheiro e negou o Cristo interior. Mas ele se refaz e a partir daí, né, eu vou botar aqui minhas palavras, ele diz, agora eu não vou mais me deixar dominar pela minha vergonha, pela minha sombra. O que é que eu vou fazer? Eu vou assumir os meus defeitos claramente, né? Porque na hora que o Cristo diz, Pedro, tu vai me trair, se ele tivesse tido uma postura de acolher isso, que significa, Senhor, eu tenho essa fraqueza, como é que eu lido com ela? Talvez ele não tivesse traído. Mas como ele diz, eu não vou trair jamais, quer dizer, ele está negando a fraqueza dele. E quem nega a própria fraqueza torna-se vítima da própria fraqueza, né? Então, o caso de Pedro é muito emblemático nesse sentido. Não, eu não vou trair, está achando que eu sou covarde? E, na verdade, ele traiu, né, como está no Evangelho. E é muito bonito ver depois a grandeza dele, mostrando que ele sempre reconheceu esse episódio. A gente vê no Paulo Estevão com mais detalhe a postura dele. Ele disse, olha, eu também neguei o mestre, quando as pessoas querem que ele não receba Paulo. Paulo perseguiu e eu neguei, né? Ele não faz de conta que nunca errou e se coloca numa postura de autoridade. Não, ele continua reconhecendo as suas fraquezas e por isso se torna grandioso. Bem, agora vamos juntar isso, né? Essa ideia da sombra com a ideia do Brasil. A pergunta primeira é, eu posso usar ideias de evolução individuais para sociedades? Sim, de acordo com o Livro dos Espíritos, sim. Na questão 919, os Espíritos desenvolvem de uma maneira muito discreta, mas um conceito extremamente profundo e importante. Os Espíritos falam que as sociedades, as famílias, os grupamentos humanos são individualidades coletivas. Olha que coisa curiosa, né? É como os Espíritos querem explicar a complexidade do universo e da vida com uma linguagem tão tacanha como a do século XIX, muito mais limitada do que a nossa linguagem atual em termos de ciência e filosofia, embora continuemos extremamente limitados. Então, eles vão usar o termo individualidade coletiva, tá certo? Então, da mesma maneira que nós, enquanto indivíduos, para crescermos espiritualmente, amadurecermos moralmente, precisamos reconhecer as nossas sombras, os nossos vícios, os nossos defeitos, reconhecer conscientemente, ao invés de fugir deles. Os grupamentos humanos também.
E aí a gente vê que momento ou que oportunidade extraordinária nós estamos vivendo. Nós estamos tendo coragem, e queira Deus que a gente consiga fazer isso, de olhar para as nossas vergonhas sociais. Nós estamos tendo coragem de olhar para a nossa corrupção nacional, porque é nossa. Não é francesa, não é americana, não é japonesa, não é da Índia, não é russa, é brasileira. Então, isso é fundamental, porque existem maneiras de fugir. A violência, o desprezo, a calúnia ácida, tudo isso são formas de não resolver o problema. São formas de fugir. E qual é a maneira certa de lidar? É reconhecer e aceitar, por mais doloroso que isso seja. Sim, nós somos uma nação corrupta. Eu faço parte, eu sou um indivíduo de uma individualidade coletiva chamada Brasil, que se caracteriza pela corrupção. Apenas tendo essa atitude corajosa, humilde, verdadeira, nós poderemos de fato começar a lidar com a corrupção. E aí vem a proposta de pátria do Evangelho. Esse é o ponto da nossa reflexão de hoje. Né? Para nos tornarmos pátria do Evangelho, nós temos que lidar com os nossos vícios, com os nossos defeitos, com a nossa sombra de forma caridosa, de forma cheia de compaixão. Reconheço que é um erro triste e eu sofro com isso, mas eu não nego, eu não fujo, eu não finjo. Esse é o ponto do aprendizado. Reconhecer, sentir a dor que esse reconhecimento traz, porque é reconhecer um defeito, e a partir daí pensar com paz no coração, pedindo a ajuda do mais alto. Sim, nós somos uma nação corrupta. Como nós podemos melhorar? Vamos abrir o coração às inspirações superiores para pedir ajuda, para nos curarmos dessa doença emocional. Se nós brasileiros fizermos isso, nós daremos um passo gigantesco na construção do projeto de pátria do Evangelho, porque comumente as coletividades resolvem essas questões com violência, com revolta, com mágoa, com extremismos e com ódio. Se nós formos capazes de realizar a justiça devido ao processo legal, prender quem tem que prender, punição para quem tem que ser punido do ponto de vista da justiça, sem ódio, sem mágoa e sem revolta, mas buscando a ajuda de todos, inclusive se questionando, né? Como ajudar os corruptos presos? Orando por eles. Não é soltando, mas é consolando na experiência que eles criaram para si. E aí sim, nós conseguiremos de fato, nos tornar uma nação mais lúcida, indivíduos mais maduros, uma individualidade coletiva mais madura, que poderá, pelo exemplo moral, porque o Evangelho é exemplo moral, exemplo de conduta, influenciar as outras individualidades coletivas do planeta, as outras nações e povos. Bem, pessoal, essa foi a nossa reflexão. Quero agradecer profundamente a vocês o carinho, né, a quantidade muito significativa de ouvintes, mas sempre mostrando que cada um de vocês tem um valor muito grande para nós. É muito alegre para mim ver, né, os acessos do programa, os downloads. Isso me dá muita alegria. E fico mais feliz ainda quando tem algum contato com vocês. Por favor, temos um novo e-mail, contato@grupomarcos.com.br. Por favor, mandem notícias para mim. Lerei com todo carinho e atenção todos os e-mails. Vamos agora para a nossa segunda parte, tá certo? Dando espaço para os nossos amigos espirituais, os nossos orientadores, para a conclusão de nossas reflexões. Beijo no coração. Muita paz, um grande abraço. Paz e alegria em vossos corações. Que possamos nós, em nome do Mestre, aprender a discernir a verdadeira da falsa fraternidade,
A verdadeira fraternidade nunca condena, mas também nunca gera desculpas mentirosas que alimentam a corrupção íntima. A verdadeira fraternidade reconhece o erro do outro, mas reconhece, acima de tudo, a necessidade de suporte e amparo para o outro que erra. Esse é o verdadeiro caminho da construção de um grupamento de indivíduos que poderão representar o nosso Mestre nesse mundo tão difícil. Amigos, a construção do Evangelho inicia-se e completa-se no coração de cada um de vocês, orando abnegadamente a cada dia, pedindo ao Senhor a luz íntima e espiritual para discernir as próprias virtudes dos defeitos, pedindo o amparo do Mestre, para que Ele nos envolva em suas energias, para que tenhamos a paz e a tranquilidade suficientes para abrirmos o nosso coração para o Pai. Uma nação se constrói apenas com almas abnegadas. Todos os impérios da face da terra, que foram construídos com base na intriga e na calúnia, no ódio e na guerra, na maldade e no vício, desmoronaram fatalmente. E assim será, tantas vezes quanto forem necessárias, para que os filhos de Deus entendam que apenas só há estabilidade real quando ela é construída a partir de corações fraternos. Todos os movimentos sociais serão infelizes até que adotem a fraternidade pura e santa orientada pelo Mestre de Nazaré. Todas as conquistas individuais serão tolas e ilusórias, até que aprendam que todas as virtudes e todas as riquezas deverão servir, submeter-se a um único propósito, que é a lei do amor, que é a vontade suprema do Criador do Universo. Isso é o que dará sustentação ao crescimento individual e coletivo, às obras artísticas e às obras religiosas, às famílias, aos grupos espíritas, aos grupamentos religiosos do planeta. Todos seremos fortes, independente da causa que estamos esposando, quando tivermos por base o amor do Cristo a traduzir-se em sentimentos e ações da fraternidade pura e santa que Ele exemplificou. Irmãos e amigos, precisamos dar um passo além. Precisamos pensar como estender a fraternidade em nossos corações, em uma proposta diária de ação, para que o Cristo, após a nossa construção limitada, mas abnegada, possa fazer morada em nosso ser. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Caibar Schutel.